Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí acompanhando agora a aula 01 de avaliação de impactos ambientais e licenciamento. Então, sem mais delongas, vamos dar início ao conteúdo. Deixa eu só fazer a transição. Como eu prometi para vocês, eu consegui deixar um espacinho na maioria dos slides para a gente poder estar aparecendo também aí na imagem enquanto a aula é ministrada. Tranquilo? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Newton Vasconcelos e aí está o meu e-mail e o meu Instagram. Quem quiser pode chegar lá e seguir. E outra coisa, pessoal, se vocês gostarem da aula, dá um legalzinho aí, se inscreve no canal, tranquilo? Isso aí é muito importante para a gente poder continuar fazendo essas aulas e outras aulas mais e vocês poderem ficar acompanhando, tá bom? Então vamos lá. Avaliação de impacto ambiental, os conceitos e métodos. Eu trouxe algumas perguntas aqui e ao final das aulas eu tenho a certeza que vocês vão ser capazes de responder todas essas perguntas. A primeira pergunta é: a questão ambiental diz respeito ao meio natural ou ao meio de vida dos seres humanos? Quando se diz que determinado projeto não é viável ambientalmente, o que se entende por ambiente? Quem afirma que tal resíduo industrial não representa um risco ambiental? Refere-se a qual ambiente? Ao se declarar que determinado produto é preferível em relação a produtos similares, porque causa menor impacto ambiental, de que ambiente se fala? Então, eu vou trazer para vocês algumas terminologias e seus significados. Isso também aconteceu na aula de Direito Ambiental. Alguns vão até se repetir, mas para que a nossa aula fique completa, eu não poderia me privar de estar novamente falando sobre essas terminologias que são usadas dentro da avaliação de impacto ambiental. Tranquilo? Então, se vocês observarem alguma coisa que vocês já assistiram na aula anterior de Direito Ambiental, não estranhem, tá bom? Avaliação de impacto ambiental. A avaliação de impacto ambiental, ela tem por objetivo considerar os impactos ambientais no processo de tomada de decisão em projetos de engenharia. A AIA, como é conhecido, é organizada de modo que seja realizada uma série de atividades sequenciais concatenadas de maneira lógica. O processo é regido por lei ou regulamentação específica. É documentado, envolve diversos participantes e é voltado para avaliar a viabilidade ambiental de uma proposta. E por aí vocês já começam a perceber a importância que tem a avaliação de impacto ambiental. Imaginem vocês um grande empreendimento, como por exemplo uma usina hidrelétrica sendo construída em um determinado local, e se construir sem avaliar quais são os impactos que aquela usina construída naquele determinado local pode trazer não só ao meio ambiente, e quando eu me refiro ao meio ambiente, eu estou falando ao meio ambiente natural, como a vida das pessoas. Vocês compreendem como isso é importante? A fundamentação legal da avaliação de impacto ambiental está lá na resolução do CONAMA 001 de 1986. E alguns alunos já me perguntaram: professor, qual o livro que você está usando para poder fazer para poder dar aula, ministrar aula? Pronto. Eu estou usando o livro de Luiz Henrique Sanches, Avaliação de Impacto Ambiental, Conceitos e Métodos. É um livro excelente, tem tudo o que vocês precisam desse livro. Bem didático, muita coisa que eu estou utilizando para ministrar para vocês a aula aqui, eu tirei do livro. Tranquilo? Então tá aí o livro, é esse que está aí na tela. Depois vocês podem pesquisar. Não é um livro excessivamente caro, é um livro acessível. Está em torno de R$140, R$150. Mas vale a pena, é investimento. Conhecimento é investimento. Não existe dinheiro desperdiçado com conhecimento. E conhecimento é a única coisa que ninguém pode nos tirar. Tranquilo?
Então vamos continuar. Ambiente. Qual o conceito de ambiente? Bom, o conceito de ambiente no campo do planejamento e gestão ambiental, ele é muito amplo, multifacetado e maleável. Amplo porque pode incluir tanto a natureza como a sociedade. O ambiente, nesse sentido, ele não vai se limitar ao ambiente natural, à natureza. Muito pelo contrário, no sentido do planejamento e gestão ambiental, ele vai englobar não só a natureza, como a sociedade também. Ele é multifacetado, porque pode ser apreendido sobre diferentes perspectivas. Maleável, porque ao ser amplo e multifacetado, pode ser reduzido ou ampliado, de acordo com necessidades do analista ou interesse dos envolvidos, de acordo com o tipo de pesquisa, de avaliação que vai se fazer. O ambiente a ser estudado, ele pode ser mais amplo ou menos amplo. Entenderam? Conceito de meio ambiente na legislação brasileira. Mais uma vez, estou trazendo para vocês o conceito de meio ambiente na legislação brasileira, e esse conceito ele vai estar no artigo 3º da Lei 6.398 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Tranquilo? É aquele conceito que diz que o meio ambiente ele é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite abrigar e rege a vida em todas as suas formas. E mais uma vez eu vou frisar para vocês, observem que o conceito de meio ambiente ele não limita a vida humana. No final do conceito ele traz abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Perceberam que não limita a vida humana? Ele vai abranger todas as formas de vida. E isso é um dos motivos que vai tornar o meio ambiente tão amplo para a gente. A palavra cultura reflete uma noção muito vasta. O Morin e o Kern, eles definem como conjunto de regras, conhecimentos, técnicas, saberes, valores, mitos que permite assegurar a alta complexidade do indivíduo e da sociedade humana e que, não sendo inato, precisa ser transmitido e ensinado a cada indivíduo em seu período de aprendizagem, para poder auto-perpetuar e perpetuar a alta complexidade antropossocial. Vamos analisar os índios, por exemplo. Os índios eles têm os seus próprios rituais, eles têm as suas próprias regras, os seus próprios conhecimentos, saberes, valores. E esses valores eles não nascem com cada índio. Ele é ensinado, ele é transmitido de geração após geração. A cultura, é isso que nós damos o nome de cultura. São todas essas regras, conhecimentos, técnicas, saberes, os próprios valores, os mitos que cada sociedade tem. E é isso aí nós chamamos de cultura. Tá claro para vocês? Vamos continuar. Deixa eu dar uma pequena ajustada aqui. Pronto. Conceito de patrimônio cultural. Bom, o conceito de patrimônio cultural que eu vou trazer para vocês, no meu ponto de vista, ele é o conceito mais amplo que eu tive acesso. E é o conceito que está na Constituição Brasileira. Ela traz lá no seu artigo 216 a definição ampla e atual de patrimônio cultural. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, inciso 1, as formas de expressão, 2, os modos de criar, fazer e viver, 3, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, 4, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, 5, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Essa é a definição do que é considerado patrimônio cultural. Ficou claro? Esse conceito de patrimônio cultural da Constituição Federal, do artigo 216, ele é um dos conceitos mais completos e atuais que eu tive acesso. E aí eu estou trazendo ele para vocês. Lembra que aqui ele fala que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. E agora eu trago para vocês a definição do que são bens imateriais e o que são bens materiais. Os bens imateriais, também conhecidos como bens intangíveis, são a língua, lendas, mitos, danças, festividades, atualmente tão necessitadas de proteção quanto os recursos ambientais. E nós temos também os bens materiais, podem ser móveis ou imóveis, e são facilmente protegidos dos impactos que podem advir de projetos de desenvolvimento devido à sua própria mobilidade. Tranquilo? É autoexplicativo, está aí nos slides. Poluição. Basicamente, a poluição ela é entendida como uma condição do entorno dos seres vivos. O ar, água, solo, que eles possa ser danosa. Em regra, as causas de poluição são as atividades humanas, que no sentido etimológico sujam o ambiente. Ou seja, em regra, quem é que polui o ambiente? Nós, seres humanos. Somos os principais poluidores do meio ambiente. É uma triste verdade, mas é a verdade a ser dita. E, etimologicamente falando, como está ali no slide, nós sujamos o ambiente, nós poluímos o ambiente. Nós praticamos atos que são danosos ao meio ambiente. Isso aí é a definição de poluição. Degradação ambiental seria a perda ou deteriorização da qualidade ambiental. Lembra que lá na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, quando nós estudamos na aula 4 de Direito Ambiental, vai definir a degradação ambiental como aquela alteração adversa das características do meio ambiente. Está lá no artigo 3º, inciso 2. A degradação ambiental corresponde a impacto ambiental negativo. Então, sempre que a gente ouvir falar de degradação ambiental, é o impacto ambiental negativo. Não vai existir uma degradação ambiental positiva, um impacto considerado um impacto ambiental positivo. Tá bom? Qualquer alteração no meio ambiente, espera só um segundo. Pronto. Qualquer alteração no meio ambiente em um ou mais de seus componentes provocada por uma ação humana. Tá. Eu estou trazendo para vocês aqui algumas definições de grandes autores sobre impacto ambiental. E vocês vão ver que, apesar de ser definições diferentes, acaba sendo bem parecidas, no sentido de que corroboram mais ou menos para o mesmo sentido final. Observem que Moreira ele fala que qualquer alteração no meio ambiente em um ou mais de seus componentes provocada por uma ação humana. Aí o Westman ele vem dizer que o impacto ambiental é o efeito sobre o ecossistema de uma ação induzida pelo homem. E o Walter ele fala que a mudança em um parâmetro ambiental num determinado período e numa determinada área que resulta de uma dada atividade, quando comparada com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada. Então, vocês observam que ambas falam sobre o meio ambiente, refletem que o impacto ambiental é o dano causado ao meio ambiente, induzido pelo homem. Cada um com suas palavras, mas acabam falando a mesma coisa.
Eu trouxe para vocês a definição de impacto ambiental também, que está lá na NBR, 14.001 de 2004, no item 3.4 da norma, que define impacto ambiental como qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma organização. E aí, mais uma vez, vocês observam que a alteração no meio ambiente, modificação causada por uma organização, pelos seres humanos. Tranquilo? E lá na nossa legislação brasileira, nós vamos ter na resolução do CONAMA, a resolução número 1 de 86, no seu artigo 1º, a definição, que é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, e 5, a qualidade dos recursos ambientais. Aspecto ambiental, introduzido no Brasil pela norma ISO 14001, que define o termo aspecto ambiental como elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. É o item 3.3. A série ISO 14000, para quem não sabe, acredito que todos vocês saibam, é a família de normas sobre gestão ambiental. É um excelente tema para vocês estudarem também. Fazerem até o curso da ISO 14000. Consumo de recursos ambientais, elementos que podem interagir com o ambiente, resíduos sólidos, ruídos ou vibrações. Avaliação de impacto ambiental. Atividade que visa identificar, prever, interpretar e comunicar informações sobre as consequências de uma determinada ação sobre a saúde e o bem-estar humano. Apreciação oficial dos prováveis efeitos ambientais de uma política, programa ou projeto alternativo, a proposta e medidas a serem adotadas para proteger o ambiente. Em outras palavras, é o processo que identifica as consequências futuras de uma ação presente ou proposta. E aí, novamente, vocês vão estar observando que a avaliação de impacto ambiental, ela tem o condão, o intuito de verificar quais são as consequências de uma ação praticada agora, no presente, quais seriam as consequências futuras dessa ação praticada no presente. E é justamente diante dessas informações que podem ser tomadas medidas para evitar um impacto ambiental danoso, que prejudique o meio ambiente de forma irreversível até. Observe, eu trouxe para vocês aqui a usina hidrelétrica de Tucuruí. No início da década de 1980, quando ela começou a ser construída, e depois no início da década de 1990, quando ela já estava em funcionamento. Observe o impacto ambiental nessa área após a construção da usina. Recuperação ambiental. A recuperação ambiental é um termo geral que designa a aplicação de técnicas de manejo visando tornar um ambiente degradado apto para um novo uso produtivo, desde que sustentável. Esse é o foco da recuperação ambiental. É recuperar um ambiente que foi degradado e deixar ele apto para um novo uso. Só que o foco é que esse uso ele seja um uso sustentável, justamente para evitar que aconteça uma nova degradação naquele espaço, naquela área. Agora vamos continuar aqui com o tópico 2, histórico da avaliação de impacto ambiental. O que é a avaliação de impacto ambiental?
A avaliação de impacto ambiental é um instrumento de política ambiental adotado atualmente em inúmeras jurisdições. São vários os países que utilizam a avaliação de impacto ambiental em suas legislações. É reconhecido em tratados internacionais como um mecanismo potencialmente eficaz de prevenção do dano ambiental e de promoção do desenvolvimento sustentável. Observem que a avaliação de impacto ambiental ela vai ter basicamente dois focos. Um vai ser a prevenção do dano ambiental e o outro a promoção do desenvolvimento sustentável. Origens da avaliação de impacto ambiental. A avaliação de impacto ambiental ela surgiu lá nos Estados Unidos no ano de 1969, 1970, quando foi criado a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a National Environment Policy Act, conhecida como NEPA, aprovada pelo Congresso em dezembro de 1969, aí foi em 1969 aprovado, mas só entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1970. A aplicação nas decisões do governo federal que possam acarretar modificações ambientais significativas, bem como em projetos privados que necessitem de aprovação do governo federal. Justamente lá nos Estados Unidos, a avaliação de impacto ambiental ela é aplicada nas decisões do governo federal e naqueles projetos privados que necessitam de aprovação do governo federal e que possam acarretar, causar modificações ambientais significativas. Eu trouxe para vocês aqui a difusão internacional, em que ano e quais foram os países que foram adotando a avaliação de impacto ambiental, os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, e eu trouxe aqui também uma linha do tempo para vocês se situarem e observarem quais foram e quando foi que cada país passou a utilizar a avaliação de impacto ambiental. Se a gente observar, no mundo, teve início nos Estados Unidos, com a AIA de lá, que é conhecida como NEPA. Depois, isso foi no ano de 1969. Em 1973, Nova Zelândia e Canadá. Em 1974, foi na Austrália. Em 1976, na França. Em 1985, na União Europeia. E em 1990, no Japão. No Brasil, em 1977, teve a primeira experiência, que foi justamente com a usina do Tucuruí. Logo depois, em 1981, foi criado a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.981. Em 1986, surge a Resolução do CONAMA, a Resolução 001 de 86. Em 1988, a avaliação de impacto ambiental ela passa a ter o condão de constitucionalidade. Ela ela passou a ser incluída no artigo 225 da Constituição. Em 1997, uma nova resolução do CONAMA, a 237 de 97, faz a regulamentação. Tranquilo? Tá claro aqui no slide, vocês podem observar a linha do tempo de quando surgiu até as últimas alterações que teve. Prontinho. A avaliação de impactos ambientais em tratados internacionais. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o CENUMAD, conhecida como Rio 92, estabeleceu no seu princípio 17 a avaliação do impacto ambiental como um instrumento nacional deve ser empreendida para atividades propostas que tenham probabilidade de causar um impacto adverso significativo no ambiente e sujeita a uma decisão da autoridade nacional competente. Se eu não me engano, mais de 190 países já utilizam, dentro das suas legislações, a avaliação de impacto ambiental. Eles têm legislações próprias versando sobre o tema.
Isso aí mostra que a avaliação de impacto ambiental ela é tão importante, mas tão importante, que ela é utilizada praticamente no mundo todo, justamente para prevenir os danos ambientais e passar a fazer com que as pessoas aprendam a fazer um manejo, uma utilização sustentável do meio ambiente. A Agenda 21, que também aconteceu na Rio 92, juntamente com outros documentos da Rio 92, passa a instituir que seus signatários utilizem a avaliação de impacto ambiental como instrumento que deve ser fortalecido para estimular o desenvolvimento sustentável. Na nossa legislação, o instrumento da avaliação de impacto ambiental ele é super, hiper, mega fortalecido. Por quê? Porque ele está na Constituição. E a Constituição é a nossa lei mestre, é a carta magna da legislação brasileira. Todas as demais leis, resoluções, decretos devem seguir o que preconiza a nossa Constituição Federal. Além de documentos genéricos como a Declaração do Rio e a Agenda 21, diversas convenções sobre diversidade biológica, também aprovadas durante a Conferência do Rio de Janeiro, falam sobre a avaliação de impacto ambiental e a importância que ela tem e a sua utilização. A sexta conferência das partes contratantes, que é conhecida como COP, realizada em Haia, na Holanda, em 2002. A Convenção sobre a Mudança do Clima, firmada na Conferência do Rio, também faz menção à Haia. Então, vocês observam que vários tratados e convenções eles fazem menção à avaliação de impacto ambiental, demonstrando assim a sua importância, não só a nível nacional, como a nível mundial. A gente falando de importância, e está aqui, instrumentos de política ambiental adotada em países, organizações internacionais e entidades privadas, incorporação pioneira da variável ambiental dos processos decisórios. A AIA dos 193 países membros das Nações Unidas, olha aqui, 191 apresentam legislação nacional para avaliação de impacto ambiental ou assinaram algum tipo de instrumento jurídico internacional que remete ao seu uso. A AIA foi difundida mundialmente, é um dos instrumentos de gestão mais empregados. A AIA ela vai auxiliar as tomadas de decisões dentro dos projetos. E é isso aí que vai torná-la tão importante. Ela vai fomentar com informações as tomadas de decisões. Os primeiros estudos ambientais preparados no Brasil para grandes projetos hidrelétricos se deu em 1970. Lembra que nós falamos da usina do Tucuruí? A Política Nacional do Meio Ambiente, aprovada pelo Congresso em 31 de agosto de 1981, a avaliação de impacto ambiental foi regulamentada pelo CONAMA na Resolução 1 de 86, onde o proponente do projeto deveria preparar 2 documentos, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Posteriormente, a gente vai falar sobre esses 2 documentos. E a nossa aula vai se encerrando por aqui. Amanhã eu vou estar gravando para vocês a aula de número 2 e assim que tiver editada, eu vou estar postando para vocês. Tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração. E não esquece de curtir e fazer a inscrição no canal, tá bom? Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.